Olá, gente! Bem-vindos ao primeiro vídeo do meu canal. Tava super ansiosa e finalmente esse vídeo saiu. Eu deixei lá no meu Instagram uma caixinha de perguntas para vocês me fazerem perguntas aleatórias sobre coisas que vocês queriam saber sobre mim. E eu vou responder a maioria aqui, selecionei umas bem legais. E se você quiser conferir, é só continuar assistindo. Então vamos lá. Primeira pergunta. Qual a sua idade e influência que te inspira para seguir nesse caminho de youtuber? A minha idade é 24 anos e influência que me inspira, eu vou falar 3. Tem várias que eu sigo que amo, mas são 3. Lohine Mondin, eu amo a Lohine, a vibe dela é super top, eu amo assistir. Jéssica Juvencio, que é uma maquiadora incrível, que eu amo assistir. E Nicole Prazeres, que é tipo a minha preferida de longe. Eu amo a vibe dela, meio gringa. Acho a gente super assim, mesma vibe, então eu curto. Então é isso. Você começou a cantar e descobriu seu talento com quantos anos? Gente, desde pequena, desde que eu me entendo por gente, eu já cantava. Então eu não sei ao certo a idade que eu comecei a cantar, mas eu canto desde sempre. Obviamente que depois de grande, com uns 16 anos, eu comecei a fazer aula de canto para aprimorar o que eu já fazia, que era cantar, aprender técnicas e tal. Só que eu canto desde muito nova, então eu não lembro qual foi a idade. Próxima pergunta. O que te deixa feliz? Gente, muitas coisas me deixam feliz, só que com certeza quem me conhece já sabe disso, que o que me deixa muito feliz, eu posso estar na bad, eu posso estar assim, derrotada, mas uma coisa que, ó, o sorriso vai de orelha a orelha. Comida. Comida é uma coisa que me deixa muito feliz. Quem é a pessoa que você mais ama no mundo, sem ser Jesus? Gente, não tem uma pessoa específica que eu ame assim, essa pessoa aqui é a pessoa que eu mais amo no mundo. Obviamente que as pessoas que eu mais amo no mundo é minha família, minhas irmãs, minha mãe, meu pai, minha família, minha casa e o meu namorado. Então não tem como eu selecionar. Tipo, eu lembro da série, do seriado do É a Patroa das Crianças, que eles falam assim, qual pessoa que você salvaria? Eu, que é a mulher dele, ou a irmã? Ele fala, bom, provavelmente eu morreria tentando salvar as duas. Então, eu acho que até enquanto eu não tenho filho, porque acho que aí quando eu tiver filho é outros 500. Então eu não tenho, assim, uma pessoa específica. Sorry. Fale sobre sua família, mãe, pai, quantos irmãos e etc. Meus pais são separados, eles se separaram, eu tinha 11 anos e eu tenho 4 irmãos, 2 irmãs e 2 irmãos. Eu sou a mais velha. Aí depois vem a Miriam e a Raquel, que são filhas do mesmo pai e da mesma mãe, e depois vem o Gabriel e o Thiago, que ambos têm a mesma idade, eles têm 11 anos, os dois, só que o Gabriel é filho só da minha mãe e o Thiago é filho só do meu pai com a mulher dele. Uma curiosidade e uma mania estranha sobre você, conta pra gente. Uma curiosidade é, apesar de ser super desengonçada, alta, toda estranha, eu já fiz balé quando eu era mais nova. Outra curiosidade sobre mim é que eu já fui vegetariana. Outra curiosidade sobre mim é que já tem uns 5 anos que eu não bebo refrigerante, apesar de comer todos os lixos que existem no mundo, eu não bebo refrigerante. Porque eu vou explicar, foi numa época que eu estava super saudável, eu não tava comendo nada de ruim, tava bem saudável mesmo, e não bebi refrigerante, que já não era a minha preferência. Eu sempre preferi suco, aí eu parei com refrigerante. Voltei a comer as gordices que eu amo, porém não voltei a tomar refrigerante e nem suco industrializado. Então eu só tomo água, suco natural ou suco que é 100%, a maioria é aquele de laranja. Então são essas 3 curiosidades assim que eu me lembro agora. Qual o seu maior sonho de consumo pessoal? Com certeza o meu maior sonho de consumo pessoal é a minha casa própria, minha casa, um apartamento, não sei. Estou trabalhando para isso. E com certeza, assim, quando eu tiver minha casa, zerei, gente. Pode ser que antes eu tenha alugada, pode ser que aconteça muitas coisas antes de fato ter minha casa, mas quando eu tiver vai ser a minha meta, sabe? Vai ser o auge pra mim. Próxima pergunta. Você trabalha fora das redes? Sim. Eu ainda não considero que isso aqui é de fato um trabalho, porque eu não consigo me sustentar com a minha rede social, mas eu trabalho numa clínica de estética atualmente e eu trabalho na área das mídias também, mídias digitais, sociais. Eu trabalho com engajamento, com postagem, com interação, respondo cliente, é isso que eu faço atualmente.
Próxima pergunta. Pretende seguir alguma carreira profissional tirando conteúdo digital? Gente, eu não sei. Assim, é um leque, assim, que tem de opções pra mim que eu tenho vontade de fazer. Eu tenho vontade de ser empreendedora, de ter meu próprio negócio, trabalhar com a minha imagem, gerar conteúdo. Eu tenho muitas vontades e eu acho que essa profissão em si, você ser influencer, você ser blogueira, você influenciar as pessoas, você trabalhar com marcas, te dá uma visibilidade boa pra você fazer um monte de coisa. Então, assim, eu ainda tô tentando achar ali o meu lugar, dentre muitas opções que, graças a Deus, eu ando tendo. E então ainda tá meio que indefinido, mas com certeza eu quero expandir muito. Como você se sente sendo cristã nas redes sociais? Se sente pressionada às vezes? Não. Eu acho que eu tenho que ter a minha personalidade, a minha identidade. Eu sei quem eu sou e as pessoas sabem também quem eu sou. Eu nunca escondi sobre a minha religião, sobre a minha crença. E eu acho que isso é muito importante, você mostrar realmente quem você é. Não tenho vergonha de quem eu sou, da minha história. Na verdade, eu tenho muito, muito, muito orgulho. Próxima pergunta. O que você aprendeu com a sua maior falha? O que eu aprendi com a minha maior falha foi sempre, sempre, sempre ouvir a voz de Deus. Todas as coisas eu poderia listar aqui. Sempre que eu falhei, que eu errei, que eu tropecei, que eu dei com a cara na parede, foi quando eu agi por mim, com a minha vontade, com o meu eu, com as minhas vontades, sabe? E foi assim que eu sempre acabei falhando. Sempre que eu ouvia Deus, o que Ele tinha pra falar pra mim, sobre o direcionamento que Ele tinha pra mim, eu acertei. Então, o que eu aprendi com a minha maior falha, que foram diversas, sempre ouça a voz de Deus e o que Ele tem pra falar pra você. Quais os maiores desafios da sua vida no momento? No momento, o meu maior desafio é não procrastinar, não desistir, porque eu tenho um defeito, que acho que vai ter essa pergunta aqui, então eu já vou me antecipar. O maior defeito que eu tenho é inconstância. Eu sou muito empolgada, eu quero fazer 1 milhão de coisas, eu quero fazer isso, eu quero fazer 1000 coisas e no final eu deixo um monte de coisa inacabada. Então, no momento, o maior desafio que eu tô tendo é fincar o meu olho em uma coisa, em um objetivo e terminá-lo. Próxima pergunta, aproveitando que eu já falei desse defeito que eu tenho, vou falar de qualidade. Uma qualidade que eu tenho eu sou muito leal, eu sei dar bons conselhos, apesar de, na maioria das vezes, não segui-los, mas eu sou muito boa ouvinte, eu sou muito boa em conselhos, eu sou muito leal às minhas amizades, eu sou muito, muito, muito leal. Eu tenho os mesmos amigos desde quando eu era pirralha e brincava na rua de pular corda com o nariz escorrendo. Eu tenho os mesmos amigos e fui acrescentando no decorrer da minha vida, assim, mas desde que eu era pequena eu tenho os mesmos amigos até hoje, então eu sei muito bem agarrar assim, as pessoas e elas não saem da minha vida assim, de jeito nenhum. Então eu acho que essa é uma qualidade que vale a pena ser compartilhada, apesar de ter muitas outras. Próxima pergunta. Você esperava todo esse retorno no seu Instagram? Toda essa interação? Maior blogueira é um coração. Beijos, quem fez essa pergunta. Eu não esperava, só que eu já recebia muito mensagem de pessoas falando que eu deveria criar um canal, que eu tinha tudo a ver com isso, que eu deveria postar mais no Instagram, que eu deveria me chamavam de blogueira, nananã. Então eu não esperava todo esse retorno, mas eu esperava sim que uma galera fosse me acompanhar, porque já acontecia desde sempre. Tem uma observação sobre a minha vida, mas desde muito pequena, meus amigos até me zoavam que eu influenciava, que eu falava, indicava alguma coisa, eles usavam, eles compravam. Então eu sempre tive isso, eu acho que isso faz parte de personalidade. Essa coisa de influenciar, de ter essa voz de... Minha amiga falava, você tinha que ser vendedora, porque o que você fala com tanta firmeza que dá vontade de comprar. Ou quando eu tô comendo alguma coisa, eu falo, gente, isso aqui tá muito gostoso. A minha amiga fala, nossa, você come com uma boca boa. Tudo que eu faço, eu coloco muito prazer. Então eu acho que isso acaba envolvendo, influenciando as pessoas, entendeu? Então é isso. Pode ir? Essa próxima pergunta eu recebi diversas parecidíssimas com essa, que é sobre a minha perda. Quem já me segue há mais tempo, quem é próximo, que me conhece, enfim,
sabe que no ano de 2018 eu perdi o meu ex-noivo. Ele faleceu, faltava 4 meses pro nosso casamento. Então eu vou falar só pra quem não sabe, não me acompanha há um certo tempo. Mas eu perdi meu noivo, faltava 4 meses pro nosso casamento. A gente já tava com tudo pronto, vestido, viagem, enfim. Perdi o meu noivo com 4 meses antes do meu casório. E isso, obviamente, foi uma das maiores experiências que eu já vivi com Deus, que foi uma pergunta também que me enviaram, qual foi a sua maior experiência com Deus, ou uma coisa muito marcante, porque esse acontecido foi um divisor de águas na minha vida, quem eu era antes e quem eu sou hoje em dia, a experiência, o amadurecimento. Então, como foi a minha experiência com Deus? Gente, isso foi uma coisa que me levou muito pra perto de Deus, foi o momento que eu mais senti a presença de Deus, que eu mais ouvi a voz de Deus, que eu fui mais dependente. Existem coisas que acontecem na nossa vida que não tem como pegar outra coisa e colocar ali no buraco, não tem como você cobrir aquilo e deixar no canto. Existem coisas que só Deus pode te ajudar. E essa experiência que eu tive foi uma experiência que me trouxe muito pra perto dele, porque eu não tinha outra alternativa, eu não tinha a quem recorrer. Não tinha nada palpável que pudesse me consolar, além dele, além de Deus. Então foi de longe a experiência maior que eu tive com Deus, o momento que eu me voltei pra Ele. Existe uma ministração aqui no YouTube, inclusive depois eu indico pra vocês, da Laura Sogueles, que é uma cantora que eu admiro muito e que ela me ministrou muito nesse meu período. Que ela perdeu o noivo, acho que o noivo a traiu, não lembro, não me recordo bem, mãe, pai, não me recordo bem, tá? Tô falando assim, coisas que eu assisti há muitos anos. E ela falou assim, então eu não me voltei contra Deus, que existem perdas que a gente acaba culpando Deus. Deus, por que você fez isso? Por que, Nana? Eu nunca fiz isso. Em vez de me voltar contra Ele, eu me voltei para Ele, porque era só Ele que eu tinha. Então, essa foi minha experiência. Eu vou responder essa pergunta já respondendo a maioria, porque eu recebi várias. E eu quero fazer um vídeo só sobre isso, contando essa experiência, porque tem coisas que merecem muito ser contadas para ajudar outras pessoas sobre esse meu período. E é isso, gente. Eu acho que a gente tem que se apegar mesmo a Deus, porque no final das contas a vida da gente é muito vulnerável. A gente não sabe do dia de amanhã. Eu não sei do que será da minha vida daqui a 1 hora. E a gente tem que se apegar a Ele. Então eu respondo essa pergunta respondendo muitas outras que eu recebi sobre esse assunto. E deixo aqui a promessa de fazer um vídeo só sobre isso. Próxima pergunta. Como você conheceu o seu namorado? Eu conheci o Matheus no dia mais aleatório do mundo. Eu encontrei ele. Eu encontrei uma amiga minha na saída da faculdade dela com outra amiga minha depois do nosso trabalho. O celular da minha amiga descarregou, eu não consegui achar ela. E no final a gente foi e chegou lá, minha amiga encontrou outro amigo. Olha a farofa. Aí esse amigo da minha amiga tava com o Matheus. Eu e o Matheus, a gente nem ligou um pro outro, eu sou muito assim, desapegada, a gente não fica olhando, sabe? Eu não fico assim, gente, eu sou muito assim, aérea na vida. E ele também, é super na dele, todo... enfim. Então ninguém demonstrou nada pra ninguém. Aí do nada, eu tava indo embora já, a gente não encontrou minha amiga. Aí a gente começou a conversar e tal, ele chegou lá perto de mim, começou a puxar assunto, eu assim... E aí ele pediu meu telefone e eu passei. A gente passou a conversar todos os dias, a gente saiu juntos e aí começou a criar aquela coisa já. Fiquei apaixonadinha, confesso, ele também já me amava. E aí um mês depois, a gente começou a namorar. E hoje, agora, já tem 10 meses que a gente tá junto. Então foi um dia super aleatório que Deus colocou ele assim na minha vida, que ele é uma bênção pra mim. Então foi isso. Quando sentiu que estava pronta para começar um novo relacionamento? Ele é cristão? Gente, eu acho que é uma chave que vira assim, sabe? Porque até um momento eu não me imaginava com alguém, não conseguia. E quem já viveu isso que eu vivi, que foi essa perda, não consegue me entender. Quem nunca viveu, nunca perdeu, nunca esteve aonde eu estou, não consegue falar com propriedade. Então, até o momento era assim, eu não conseguia imaginar nem de longe. Só que com 15 dias, eu quero falar sobre isso em outro vídeo, então eu vou deixar esse suspense aqui que vocês vão assistir depois. Então eu vou responder bem superficialmente aqui pra vocês.
Aconteceu, gente, foi uma mudança, assim, que aconteceu. Eu comecei a me interessar pelo Matheus, comecei a ter sentimentos e era incrível o que eu sentia, o carinho, o cuidado que ele tinha comigo. E eu achei que eu estava pronta, assim, pra entrar no relacionamento, respeitando toda a minha história, tudo. O Igor foi uma pessoa incrível pra mim e ele nunca vai ser esquecido, nunca, 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 não tem como. Ele faz parte da minha história e eu não quero nunca esquecê-lo. E continuei a minha vida, estou no novo relacionamento agora e depois eu quero falar mais sobre esse assunto com vocês, tá? Sobre como foi a experiência mesmo, Deus, promessas de Deus. Depois eu conto tudo pra vocês. Tenho visto o teu crescimento aqui no Insta e acho incrível. Quais as dicas? Amo teu conteúdo. Gente, a dica maior, eu vou falar isso pra quem me perguntar. Meu Instagram não é bombado, tá? Eu tô crescendo, estou trabalhando pra isso. Só que eu tenho uma dica já que eu acho que tá servindo super pra mim, que é você ter amor naquilo que você faz. E eu sei que é muito clichê falar isso, só que é uma verdade. Às vezes as pessoas ficam preocupadas em ter parcerias, ir atrás de parceria e aquilo outro. Eu preciso ser igual fulano e fazer igual fulano. E não. O que você tem que ter é conteúdo, você tem que passar alguma coisa pras pessoas. Senão você vai ficar desesperado, vai ficar participando de aplicativo, grupos de engajamento, não sei o que pra ganhar seguidor, ficar enchendo o saco das lojinhas atrás de parceria, enchendo o saco de hamburgueria atrás de parceria. Eu tô falando hamburgueria porque minha amiga tem uma hamburgueria e ela recebe mensagem o dia inteiro de gente procurando parceria. É super chato isso. Eu nunca procurei parceria com ninguém. Todas as parcerias que eu tenho me procuraram, me solicitaram porque gostaram do meu conteúdo. Então, qual a maior dica que eu dou pra vocês? Criem conteúdo, tenha personalidade, poste coisas que agreguem na vida das pessoas, seja uma dica, seja uma palavra, seja uma reflexão. Crie uma sua personalidade e trabalhe pra isso, poste mesmo. Não tem como as pessoas crescerem no Instagram sem criar conteúdo, a não ser que você viralize no Instagram por ser uma pessoa super engraçada ou alguma polêmica, ou participar do BBB, algum reality, fazenda, sei lá. Ou você cria conteúdo e você é bom nisso, porque não tem como crescer se você não está ali trabalhando para o seu crescimento. Então, qual é a minha maior dica? Crie conteúdo, poste todo dia, interaja com as pessoas, crie um relacionamento, crie amizade com as pessoas no Instagram, que você não vai precisar de aplicativo de crescimento, participar de coisas para ganhar seguidor, comprar seguidor, você não vai precisar de nada disso, porque os seus próprios seguidores que já têm um relacionamento com você, que vai trazer outros seguidores para você, compartilhando seu conteúdo, indicando você. Então essa é a minha maior dica. Pode ir? Você colocou silicone? Se sim, quantos ml? Eu resolvi responder essa daqui porque eu não tenho problema nenhum em falar sobre isso. Gente, eu quero colocar silicone desde que eu vi que eu não ia ter peito mesmo, que era aquilo ali. Eu sou super aberta pra cirurgia. Inclusive, eu vou até responder uma pergunta agora que tem aqui. O que você gostaria de mudar em você? O que te incomoda? Eu tenho muita vontade de fazer rinoplastia também. E meu dia vai chegar, minha hora vai chegar. E uma coisa que eu queria muito, muito, muito era colocar silicone. Eu não tinha nada. Mas você fala assim, não, ela tá exagerando. Não, gente, eu era reta. Chegou um determinado momento da minha vida que meu peito simplesmente não cresceu. Eu acho que foi quando eu tinha 9 anos de idade, porque o meu peito era de uma criança de 9 anos. E isso me incomodava muito. Por quê? Pela estética inteiramente. Porque eu sou grande, eu tenho tudo grande, eu sou alta, eu tenho 1,74 de altura, eu sou toda grandona e eu não tinha nada de peito. E isso me incomodava muito, muito, afetava muito a minha autoestima. Eu ia comprar roupa pra mim, embaixo era uma numeração, em cima era outra numeração. Tipo, eu usava 38 embaixo, em cima eu usava 36. Aí os vestidos ficavam lindos embaixo, em cima ficava aquele pano sobrando. Eu usava 2 sutiãs, eu usava meia. Eu fiz tanta coisa já, então eu falei, não adianta eu ficar numa falsa aceitação. Sabe essa falsa aceitação? Eu amo um peito pequeno e coloca 2 sutiãs. Então não adiantava ficar nesse impasse. Próxima pergunta e polêmica, tá? Quando você decidiu fazer as tatuagens e por quê? Teve algum impacto na sua vida religiosa? Então, gente, eu decidi fazer minhas tatuagens em 2018.
2018 foi um ano assim, badauê na minha vida, aconteceu muita coisa, muita gente. Eu vou fazer um vídeo sobre, mas eu decidi. Eu sempre tive vontade de ter, não vou mentir, sempre tive vontade, mas até então nunca tive nenhuma motivação pra ir lá e fazer. E também a questão da igreja, porque na minha igreja não é permitido, tipo, é uma doutrina da minha igreja. Tem outras igrejas que podem, então seja livre, mas na minha igreja não era permitido, não é permitido. E em 2018 eu resolvi fazer. Eu tenho 5 tatuagens e todas elas têm muito significado pra mim e pra aquele momento que eu estava vivendo, e eu achava que seria interessante sim eternizar esse sentimento no meu corpo. Há quem goste, há quem odeie. Eu fiz e sim, teve impacto na minha igreja, sim. Eu tive que lidar com todas as consequências da decisão que eu tive. Não indico, se na sua igreja não permite, não faça, apesar de eu ter feito. Eu não faria outras, eu queria essas eram importantes pra mim. E eu não faria outras, não tenho vontade, nunca foi, nossa, uma coisa que mudou minha vida. Eu nem lembro que eu tenho tatuagem, eu nem vejo as minhas tatuagens. Às vezes eu olho e falo, nossa, tem uma tatuagem. Porque eu fiz em lugares super, assim, discretos, que nem aparece na maioria das vezes. E foi isso, eu decidi porque eu queria eternizar emoções, palavras, textos. E foi isso, gente. Algo que você não gosta em você e algo que você aprendeu a amar. Como eu já falei, meu nariz, eu não gosto do meu nariz, eu acho ele muito grande, eu quero fazer rinoplastia, tô juntando money pra isso, um dia eu conseguirei. E algo que você aprendeu a amar, desde muito pequena, mentira, eu nunca fui pequena, desde criança eu sempre fui a mais alta, sempre, na minha escolinha, no fundamental, no médio, eu sempre fui a mais alta e por muito tempo isso foi um terror pra mim. Eu me achava muito alta, achava que eu nunca ia achar um namorado que fosse maior do que eu sempre me sentia muito nada contra, porque isso pra mim eu não gostava, eu não queria namorar alguém menor do que eu. É uma coisa pessoal, tem gente que não liga, mas eu ligava. E por muito tempo eu detestei a minha altura, mas há muito tempo atrás, não é uma coisa que eu aprendi a amar agora, tá? Mas eu aprendi a amar a minha altura quando eu comecei a me apaixonar mais por moda. Eu vi que a minha altura era super valorizada, que os looks tinham um caimento ótimo em mim, que as roupas, a maioria ficava ótima no meu corpo pela minha altura, enfim. Hoje em dia eu sou apaixonada pelos meus 1,74 m de altura e eu aprendi a amar super. Consegui, graças a Deus, Deus me deu um namorado com quase 2 metros de altura, então isso não é um problema pra mim hoje em dia. E é isso, gente. Obrigada pra você que ficou até o final. Tinha outras perguntas pra responder, só que eu tentei, assim, selecionar as mais, assim, relevantes que vocês iriam curtir mais, pra não ficar um vídeo muito longo, que inclusive eu acho que já está, mas fiquem aí. Comenta aqui embaixo se vocês querem parte 2, porque daí eu posso responder outras perguntas. Eu acredito que a partir desse vídeo surgiram outras dúvidas. Então é só você comentar aqui embaixo, porque eu gravo parte 2. Muito obrigada por assistir e continua aqui comigo. Se inscreva no meu canal, curta, compartilha se você gostou com outro amigo, pra ele me seguir aqui também, se inscrever na verdade. E é isso, gente. Tô amando essa vida de youtuber. Espero que vocês tenham gostado. E é isso.